A grande questão é que a gente vive hoje na sociedade que cobra resultado. Então você é aquilo que você consegue entregar. E isso causa na gente uma sensação de eterna impotência, porque é aquela coisa, você sempre vai fazer e não importa o que você faça, sempre vai ser insuficiente. Porque sempre vai precisar que seja feito mais. Fala meninas, sejam bem-vindas para o primeiro episódio do Power Talks. Vou contar um pouco a ideia desse podcast para vocês. Eu quero trazer aqui os 3 pilares que a gente trabalha dentro do nosso time. Então aqui a gente vai falar muito de nutrição, muito de treinamento e principalmente de desenvolvimento pessoal. E para isso eu tenho uma convidada aqui hoje, que talvez seja aí, ainda é o primeiro, mas tenho certeza que vai ser a convidada mais difícil de entrevistar, porque eu tive muita dificuldade de saber qual tema tratar. A gente tem aí uma série de conversas profundas todos os dias, e eu fiquei, cara, o que eu vou fazer? O que a gente pode extrair para ajudar as meninas? Mas tenho aqui diante de mim a minha digníssima esposa, Alana Diniz. Tô até preocupada aqui com esse podcast. Para deixar claro, nós não combinamos qual vai ser a temática, então eu tô realmente nervosa, mas confiando aqui no meu esposo, até porque nós temos muitas conversas em casa, que a gente sempre conversa alguma coisa e a gente pensa, poxa, isso seria tão legal de compartilhar. Então eu espero que ele não me surpreenda tanto assim, né? Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que depois que eu te conheci, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente por influência de várias coisas que você trouxe para minha vida. E eu acho que o que mais me pegou, assim, na hora que eu falei, cara, o que eu vou tirar para ajudar? Aí eu pensei o que mais me ajudou. E o que pegou muito para mim foi essa questão do autoconhecimento. Eu achava super estranho quando eu te conheci, o quanto você questionava as coisas, o quanto você estava preocupado em se desenvolver, em entender, em conhecer. E aí eu acabei incorporando, minha vida se tornou um pouquinho mais complexa depois disso. Mas o tema que eu escolhi para a gente tratar com as meninas foi autoconhecimento. Então acho que nada melhor do que a gente começar pelo que você acha que é autoconhecimento, né? Só deixando claro que a gente tá fazendo um podcast sobre um podcast sobre vida real, né? Então a gente não vai tratar aqui profundamente sobre psicologia, filosofia, etc. Embora a gente talvez passe um pouco por cada um desses temas, mas eu quero saber o que deu certo para você, a sua experiência, como você construiu, e a gente vai passar isso para elas. Então, o que é autoconhecimento para você? Nossa, essa pergunta é bem difícil de descrever, assim, né? Mas eu entendo o autoconhecimento como uma capacidade de mapear as suas próprias qualidades, seus próprios defeitos e principalmente seus limites. Mas mapeá-los de uma forma tão profunda que você se permita se questionar sobre os seus pensamentos para que eles não te controlem e também dominar suas emoções para que elas não tomem conta de você. Então, o autoconhecimento é, antes de tudo, um processo. É um processo que eu invisto aí, esses 37 anos de vida, eu acho que desde que eu me entendo por gente, realmente eu me pergunto quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus propósitos de vida. E por isso que eu tenho essa preocupação tão constante. Embora eu acho que eu nunca vá chegar numa resposta concreta, mas eu tenho essa preocupação e por isso nossas conversas sempre acabam voltando nessa questão, né? Legal. E você falou, né, sobre esse conhecimento constante e inclusive essa transformação e tal. Você acredita que depois de ter trabalhado nisso, estudado isso tanto tempo e praticado isso, você acha que a gente chega no autoconhecimento ou a cada dia, a cada tempo, a gente vai se tornando uma nova criatura, uma nova pessoa e constantemente a gente precisa estar reabastecendo esse autoconhecimento? Eu acho que tem princípios e valores que eles precisam sim ser enxergados dentro de si mesmo, né? Até hoje eu recebi essa pergunta, eu estava conversando com uma seguidora e ela falou assim, ela não entende muito bem qual que é a diferença entre princípios e valores. E eu expliquei para ela que na minha percepção, o princípio ele fala de algo que é universal, que é aquilo que você aplica para tudo. Então, por exemplo, a lealdade pode ser um princípio. E o valor é aquilo que tem um caráter subjetivo. Então, quando eu falo assim, poxa, eu sou leal ao meu casamento, eu estou exprimindo um valor que eu tenho em mim. Eu acho que nós mudamos, sim. Inclusive, nós
temos que estar abertos para esses seres humanos que nós estamos nos tornando a cada dia, mas eu acho que os princípios e valores, eles têm sim que serem descobertos e identificados dentro de nós, para que a gente consiga fazer com que esse crescimento, essa evolução, ela não distancie daquilo que a gente efetivamente é. E eu acho que esse é um problema muito grande na sociedade hoje, né? A gente sempre fala muito sobre isso, que é essa ausência de identidade que acaba fazendo com que as pessoas se distraiam com a vida dos outros e passem a acreditar que aquilo que é bom para o outro pode ser bom para ela. E isso é uma absoluta mentira. Isso com certeza acho que talvez uma das maiores distrações, né? Inclusive hoje em dia com rede social e tudo, a gente tá o tempo todo se comparando, vendo o que é bom pro outro e tentando se enquadrar no que é bom pro outro, né? E aí, observando tudo isso, e assim, eu sei que você já atendeu várias pessoas também em processo de coaching, etc. Qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas em se autoconhecer? É não saber que esse conceito, digamos assim, existe, talvez um pouco de receio, pode ser um pouco desconfortável descobrir quem você é, né? Qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas para realmente chegarem nesse autoconhecimento e reforçar essa identidade própria e conseguirem viver de forma livre, independente com a sua própria identidade? Eu acho que tem várias questões, mas do ponto de vista prático, tem uma coisa que eu observo muito, e era uma coisa que eu observava muito em você, né? Eu falava isso muito com você, né? Pode entregar aí. A gente tratava muito disso em casa, porque eu falava sobre a dificuldade de lidar com o tédio. O tédio é aquele momento em que você está efetivamente sem fazer nada. Só que são nesses momentos em que a gente lida com esse nada que a gente começa a entender e ler o que está dentro da gente. E isso é muito difícil de fazer, porque hoje a gente se mantém ocupado o tempo todo. A gente tem pouquíssimos momentos de descanso, a maioria das pessoas confunde o que é descanso com distração. Então fala assim, eu não estou trabalhando, então vou ficar aqui vendo vídeo no TikTok, ou vendo Reels no Instagram, ou vendo um canal no YouTube, enfim. Distraindo, colocando outras informações naquele momento em que você deveria estar descansando. E a dificuldade de lidar com esse tédio faz com que as pessoas não tenham esses momentos de silêncio, em que elas deixam de ouvir as vozes exteriores e passam a ouvir a voz interior. E aí o mais louco disso tudo é quando você consegue alcançar um nível em que você ouve a sua voz interior e você começa a questionar essa voz, para saber se ela realmente está dizendo algo sobre você ou se é um amontoado de pensamentos que você vai juntando ali a vida toda que estão falando sobre quem você na verdade não é. E como é que você acha que a gente consegue, de uma forma prática, separar o que é essa voz interior dessa voz exterior e realmente conseguir se colocar, não, isso aqui é a voz exterior que está tentando me distrair, isso aqui é quem eu sou. Como você acha que a gente consegue colocar isso na prática, né? Como que eu consigo tirar disso algo que eu... Assim, vamos começar. De primeiro você pode falar pra gente como aproveitar melhor esse tédio pra de fato a gente conseguir, na prática, colocar isso tudo que a gente falou, né? Primeiro, o tédio é um treinamento. E realmente, gente, eu fiz esse treinamento com o Luiz, tá? O Luiz era uma pessoa muito agitada e, por incrível que pareça, eu também tenho uma agitação que é inerente à minha personalidade, essa questão de ser bastante expansiva, mas eu sempre soube lidar com momentos em que eu posso e que muitas vezes eu preciso não fazer nada e não falar nada. E isso é até muito legal do nosso relacionamento, né? A gente se respeita muito nesse ponto, porque há momentos em que não é nada com você, não é nada que eu consiga sequer descrever, mas que eu falo, amor, eu tô precisando ficar sozinho, eu tô precisando não falar nada nesse momento. Então eu acho que a primeira coisa é ter em mente que você lidar com o tédio é um treinamento. E é um treinamento que fica cada vez mais difícil, considerando a quantidade de informações que a gente tem que lidar no nosso dia. Mas é um treinamento que você vai fazendo ali de forma sequente. Então, você pode começar falando assim, eu vou ficar 2 minutos todos os dias sem fazer nada. Vou ficar sem pegar no celular,
sem ver uma mensagem, sem ligar uma televisão, sem ler um livro, é efetivamente não fazer nada. Livre. Nem o livrinho. E aí você vai aumentando esse tempo. E aí é claro que com o passar do tempo, você pode sim ir descobrindo, a partir desse silêncio, o que te traz descanso sem te trazer conteúdos externos. Então, por exemplo, a leitura para mim sempre foi esse espaço. O hábito de caminhar, por exemplo, né? O Luiz acha estranhíssimo porque eu amo caminhar. E eu gosto de caminhar assim, observando os pássaros, observando a rua, observando as pessoas que passam, porque nesse momento eu tenho um descanso. Tem até um conceito, né, num dos cursos que eu fiz que chama-se Mindfulness, que é você perceber que você está no momento. Então, quando você começar a fazer esse teste com o tédio, é perceber assim, caramba, eu estou entediada. Então, eu estou aqui agora, deitada no sofá e começo a sentir um formigamento no pé. E aí você vai se auto-observando, vai vendo os pensamentos que vão passando pela sua cabeça, você vai ver que muitos pensamentos são comparativos, então, tipo, você começa, mas eu tô aqui agora, e o que será que a minha amiga tá fazendo nesse momento? Será que ela tá treinando? Será que ela tá trabalhando? E aí você vai perceber que toda vez que isso foge pro externo, são as vozes que estão falando que não são sobre você. E toda vez que aquilo vai pro interno, que é uma coisa assim, talvez você traga uma memória da infância, ou alguma coisa que aconteceu no dia que foi importante para você, aquilo sim são as coisas que você se autodefine, sabe? Então, é um processo mesmo de treinamento, como musculação. E isso parece ser muito útil também para ansiedade, né? Porque eu, que sou bastante... Eu tenho um problema com tédio bastante ansioso, muitas vezes nesses momentos de tédio e que você realmente não tem TV, não tem celular, aí você começa a, de repente, acelerar alguns problemas, né? Tipo, imaginar problemas, criar problemas, coisas que muitas vezes não vão acontecer, mas aí você começa a ficar naquela agonia, naquela ansiedade, né? E aí, como é que a gente consegue voltar isso para a realidade? Eu acho que está dentro do mesmo ecossistema. A gente pensar no que está acontecendo agora. Visualizar somente aquilo que está acontecendo agora, né? Para quem tem dificuldade, tem até aquelas meditações guiadas que a gente começou a fazer e para você deu muito certo, né? Que são meditações que vão te fazendo perceber como as partes do seu corpo estão reagindo naquele determinado momento. Mas o mais importante é você começar a questionar os seus pensamentos que são crenças. Porque a gente, no nosso relacionamento, né, já tem alguns anos, você viu várias fases da minha vida e uma delas foi realmente o atendimento que eu fazia dos coachings, e eu observava muito o quanto as pessoas se distraíam mesmo com a vida dos outros, com essa comparação, e com a falsa ilusão de que o que é bom para o outro é bom para mim. E muitas vezes até com a própria vida, né? Porque, por exemplo, eu chego aqui pra você e falo, pô, Alana, eu quero ser um host de podcast, e eu quero que meu podcast seja grande e tal, aí daqui a pouco eu saio daqui e alguém me faz uma proposta de trabalho numa academia. Aí, de repente, eu vou ocupar agora 8 horas do meu dia na academia. Então, às vezes você se distraindo na sua própria vida, né? Sim. Por não entender, muitas vezes, aonde você quer chegar, né? Isso entra também em outra questão, que é o aprender a dizer não para as coisas que aparecem, né? Por isso que quando a gente faz o processo de coaching, embora eu não trabalhe mais com isso, tem muito essa referência de fazer exercícios que lidem com a questão da autoimagem. Porque aí é muito essa percepção, o que você quer fazer e o que você está, para onde você está caminhando, que vai te levar àquilo que você quer fazer ou ser. Então, essa observação daquilo que você deseja, genuinamente, ela é o primeiro ponto para você conseguir avançar para aquilo que você quer. Então, é óbvio que a gente até faz aquelas analogias mais simples, né? Não dá para a pessoa desejar ter um abdômen tanquinho e, ao mesmo tempo, não querer fazer dieta. São coisas que elas não são coerentes. E muitas vezes na vida, a gente age de forma incoerente sem mesmo perceber.
E, infelizmente, isso é muito comum nas redes sociais, a gente observa muito isso, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Muitas vezes porque assim, é claro que é muito mais fácil a gente observar e administrar a vida alheia, né? Então, muitas vezes eu observo algumas incoerências mesmo, e aí eu sempre pergunto pra você, né? Eu falo, meu amor, me mostra onde que estão minhas incoerências, as que você conseguiria ver, me mostra, né? Porque é surreal, assim, quando a gente vai observando as pessoas, com certeza observam isso na gente também, como em vários momentos a gente é super incoerente, né? Você quer uma coisa, mas talvez por não entender, às vezes nem por que você quer a coisa, você tá o tempo todo saindo daquela rota ali e fazendo coisas que vão exatamente contra do que na teoria você quer fazer, né? Por isso que é importante também, né, a gente estar aberto a críticas, principalmente críticas de pessoas que são próximas e que a gente sabe que estão ali na torcida pelos nossos desejos, para que as nossas coisas se realizem, porque muitas vezes a gente precisa dessa observação de fora para que a pessoa aponte algo que é muito claro e que a gente não consegue enxergar. Então, assim, isso é uma coisa até que eu tenho me polido nos últimos anos, e você sabe disso, né? Eu sempre tive a fama de ser muito sincera e às vezes até um pouco grosseira na forma de falar, porque eu sempre lidei muito bem com crítica. Então, por eu ter vindo do esporte, ser forjada nessa realidade em que o treinador aponta uma coisa que está errado e eu nunca questionar, eu simplesmente ir lá, modificar e fazer, eu lido muito bem com a ideia de alguém falar assim, Alana, não gostei de você ter feito tal coisa, ou observa a forma como você está reagindo em relação a isso, e parar para observar, e caso eu concorde, eu realmente mudo a rota totalmente, né? Mas as pessoas, no geral, têm muita dificuldade de lidar com a crítica, que também é uma coisa desconfortável, mas que é importante. Por isso que a gente só evolui nos relacionamentos, né? Sim. E é muito importante, né? Assim como algumas empresas têm um grupo de conselheiros, o ideal é que na vida você tenha também um grupo de pessoas ali que você realmente confia e que você sabe que elas querem de fato o seu melhor e tudo aquilo que elas te aconselharem é pro seu melhor, né? Por isso que eu sempre me aconselho. Às vezes, né? A gente falou aqui de várias coisas, mas eu queria voltar num ponto que a gente estava falando sobre as relações, né? Como é que uma pessoa que não se conhece consegue se relacionar com alguém? Quanto importante é você se conhecer para você conseguir ter um relacionamento saudável com outra pessoa, seja ele de amizade, seja ele de trabalho, um relacionamento amoroso? Eu não acredito que existe relacionamento saudável entre duas pessoas, ou pelo menos em que uma pessoa não se conheça de forma profunda. Porque isso vai acabar causando muitas feridas e, principalmente, dependendo da personalidade da pessoa, isso pode trazer traumas que durem a vida inteira, né? Então, é muito complexo e já aconteceu, obviamente, já aconteceu comigo, né, em outra fase da minha vida, de você acabar tolerando ali, cedendo coisas que ferem seus princípios e seus valores mais profundos e que por um momento você lida com aquilo de uma maneira tranquila, mas que aquilo vai virando um acúmulo e lá na frente isso é insustentável. Então eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele deveria ser estimulado em outras, né, em outros lugares, talvez na escola, tratar um pouco mais essa questão do desenvolvimento pessoal, talvez até mesmo aprender a valorizar o que as pessoas têm de bom e não necessariamente fazer com que as pessoas sejam a média daquilo que todo mundo quer ser, um padrão, para que as pessoas consigam ter relacionamentos saudáveis, né? E aí eu não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de amizades, de relacionamento no trabalho, de aprender a ter essa tolerância humana, né? Que a gente tem muita dificuldade de enxergar hoje em dia, né? Sim. Você é uma pessoa bem metódica, né? Eu melhorei. Melhorou. Mas não que seja um problema, né? Pra gente conseguir ajudar, tipo assim, alguma pessoa que tá ouvindo e fala, cara, eu preciso ir atrás disso, preciso buscar isso, preciso me conhecer melhor, tô com vários problemas nos meus relacionamentos, tô com problema, com dificuldade de seguir pro caminho que eu quero, de identidade, etc. Qual foi o método que eu tenho certeza que você criou pra trabalhar esse autoconhecimento? Tipo, você lia alguns livros, como é que foi o teu desenvolvimento nessa área?
Na verdade, você me conheceu num período em que eu já estava um pouco mais madura em relação a isso, né? Não só do ponto de vista da idade, mas principalmente dessa evolução pessoal mesmo. Mas durante um período muito grande da minha vida, assim, de pelo menos 6 anos, eu mergulhei em todo tipo de literatura, curso, livro, retiro que dizia respeito a autoconhecimento. Porque eu comecei a perceber, em determinado momento da minha vida, eu acho que eu estava ali com uns 31 anos, como eu estava vivendo no automático. Teve um momento até de, enfim, de trabalho, que eu vivi o que as pessoas chamam hoje, né, de um burnout, uma coisa parecida com uma síndrome do pânico, alguma coisa assim, e que eu efetivamente me questionei. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Assim, como é que eu vim parar aqui? Que escolhas que eu fiz nos últimos 10 anos? Porque como a gente se distrai na vida, muitas vezes com essa coisa de não poder dizer não para os convites que aparecem, a gente vai simplesmente aceitando uma progressão no trabalho, ou uma mudança de cidade. E aí, quando você vê, você tomou decisões que são extremamente importantes no fluxo. Uhum. E aí, quando eu vi que eu estava nessa automação de vida, eu comecei a me questionar muito, e foi quando eu comecei a mergulhar nos cursos. Então, assim, eu fui abençoada mesmo com esse pensamento, que eu tenho certeza que foi Deus que me deu naquele momento a oportunidade de recomeçar, e fui criando métodos dentro dessa realidade. Então, eu acho que escrever sobre isso é um excelente método, né? Você parar para pensar e falar assim, cara, eu tenho 4 grandes áreas da minha vida, né? Eu separava assim, né? Pessoal, profissional, financeira, relacional. Então, nessas 4 grandes áreas, quais são os meus objetivos? O que eu quero da vida? O que eu quero financeiramente? O que eu quero ser profissionalmente? O quão a minha vida pessoal é mais ou menos importante do que a minha vida profissional. Porque essa é a grande incoerência das pessoas. A maioria das pessoas, se você perguntar para uma mãe, por exemplo, se o filho é mais importante do que o trabalho, ela muito provavelmente vai responder que é. Mas se você perguntar para ela, você passa mais tempo trabalhando ou com seu filho? Ela vai responder que passa mais tempo trabalhando. Então, aonde foi que a gente perdeu a ideia, a noção de que a prioridade, ela não pode estar apenas num sentimento, ela tem que estar na nossa ação. E quando eu percebi isso, eu voltei casas daquele progresso profissional que eu me encontrava para encontrar esse progresso pessoal. E realmente, desde então, muitas coisas mudaram, inclusive eu te conheci. E tenho vivido uma forma muito melhor, mais leve, apesar de ainda continuar sendo uma profissional bem-sucedida e trabalhando muito. E até porque o conceito de bem-sucedido, eu tenho certeza que pra você mudou bastante, né? Bastante. Mas antes da gente mudar, só volta lá. Aí, tipo, conta mesmo como é que foi. Você chegou lá num dia e falou, cara, eu tô vivendo aqui no automático, preciso voltar. E o que você fez na prática? Aí, vou pedir demissão, eu fui lá, dividi as áreas da minha vida, escrevi o que eu queria. Como é que foi na prática essa mudança, essa transformação toda? Porque eu acho que essa aí talvez, fora essa mudança recente que a gente até pode falar dela mais pro final do podcast, talvez tenha sido a sua maior revolução na vida. Na verdade, assim, eu me formei muito jovem, né, no curso de Direito, e Por que você escolheu Direito? hoje eu entendo que foi uma influência direta do meu pai e do meu irmão, que são formados na área. Mas, de certa forma, eu também não me questionei muito sobre isso. É outra coisa que eu fiz no automático, né? Eu era muito boa aluna na escola, passei na faculdade cedo, então com 17 anos entrei na faculdade, me formei aos 21, já era estagiária no escritório e comecei a trabalhar como advogada nesse escritório que eu era estagiária. E nesse período, como eu sempre gostei de estudar, e eu pensei, então eu sou advogada, eu vou me aprofundar nos meus estudos. E eu segui uma vida continuamente ali me aprofundando nos estudos e naturalmente, né, consequentemente crescendo na profissão. E eu fiz 5 pós-graduações, uma seguida da outra, e fui progredindo nos escritórios que eu passava,
devido à minha capacidade técnica e, claro, à minha capacidade laborativa também, que sempre foi muito alta, né? Eu sempre tive a eficiência como uma coisa muito importante para todas as áreas da vida, mas no profissional isso se acentuava muito. E aí, eu era casada, também estava num casamento que eu tinha me casado super jovem, e o meu ex-marido teve uma oportunidade de se mudar de Brasília, e que foi um questionamento enorme, porque eu falava assim, poxa, mas eu vou deixar aqui todo o meu trabalho, enfim, mas nós já não estávamos bem naquela realidade, e eu resolvi ter isso como uma oportunidade de mudança. Eu falei, quer saber, de repente eu vou para uma cidade maior, né, estava me mudando para o Rio de Janeiro, essa vai ser a grande oportunidade da minha vida. E aí eu mudei para o Rio de Janeiro, com essa perspectiva de conseguir um emprego numa grande corporação, de repente como uma diretora jurídica, que era o grande sonho da minha vida, né? Na minha cabeça, esse era o grande sonho da minha vida. Até que eu comecei a ter esses ataques, né? De síndrome do pânico. Na verdade, eu tive um especificamente. E eu lembro de uma situação assim que foi um mar na minha vida, que eu acordei no Rio de Janeiro, e acordei meio que com aquela sensação estranha de que eu tô na minha cama, mas eu não reconheço muito bem onde é que eu tô, e quando eu olhei na janela, eu vi que eu tava numa cidade de praia, no Rio. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Como é que eu vim parar aqui? E de verdade, naquele momento, eu não lembrava. Isso era uma reflexão, como eu vim parar aqui, ou era uma sensação de realmente não saber como você foi parar? Era uma sensação real mesmo. De não saber como eu fui parar ali. O que tinha acontecido que eu fui parar ali. E aí eu lembro, assim, era uma janela grande, de me deitar numa posição fetal. E naquele momento veio o questionamento de tudo, assim, que tinha acontecido na minha vida, assim. A infelicidade que eu vivia no meu casamento, a forma como eu vivia me distraindo, fugindo das coisas, e essas distrações, muitas vezes, elas vinham a partir do trabalho, ou elas vinham a partir de viagens. Sempre tinha alguma coisa ou outra ali que estava me fazendo fugir da realidade, de encarar a realidade de que as coisas não estavam bem. Naquele momento, eu falei com Deus, eu falei, Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. Eu nunca tinha tido nada parecido com aquilo. Eu sempre fui uma pessoa com domínio das emoções muito... Sim, realmente era algo que eu não consigo nem descrever. Mas você acha que... Só um parênteses, né? Você acha que você realmente, nesse momento, tinha domínio das suas emoções, ou você achava que tinha domínio das emoções? Você acha que essa crise, ela é relacionada com algo, tipo, não ter o controle das minhas emoções, ou é uma coisa que independe de você controlar? Na verdade, hoje eu entendo que eu não tinha controle das emoções. Né? O que eu fazia era... eu sequer reconhecia. Talvez o que eu fazia era guardar as minhas emoções. Até que chegou a um ponto que ficou insustentável. E, de fato, ficou insustentável a ponto de que, depois desse fato, eu passei a usar a frase que foi a frase da minha vida por muito tempo, que é: você não pode reclamar daquilo que você tolera, né? Já ouvi muito essa. Porque por muito tempo eu vivi aquilo. E naquele momento, eu questionei tudo que eu estava vivendo, e eu consegui perceber que eu precisava sair dali. Sair dali era realmente sair da realidade. E aí foi quando eu fiz um retiro. Na época, me aproximei ali até das questões mais ligadas ao mindfulness, que eu já vinha estudando por causa do esporte, assim, né? Uma outra relação. O que você praticava na época? CrossFit. E aí que eu comecei a perceber que eu poderia usar essa minha metodicidade a meu favor. Então, já que eu precisava descobrir quem eu era, então eu ia investir tudo aquilo que eu investi no âmbito profissional na minha vida pessoal. E aí foi até, assim, quase que irônico, eu posso dizer, que no dia seguinte que isso aconteceu, eu recebi a oferta de trabalho que era o grande sonho da minha vida. Cara. Na época eu estava morando no Rio de Janeiro. Tu tinha acabado de se colocar no meio desse caos, dessa crise. Eu estava 2 meses morando no Rio de Janeiro. E a gente veio a proposta da minha vida. Eu estava morando no Rio de Janeiro, já estava ciente de que as coisas no meu casamento não iam bem. Na verdade, não iam antes da mudança, mas esses 2 meses lá foram muito determinantes para observar isso, porque foram 2 meses
em que eu não tinha distrações, porque eu já não estava mais no escritório que eu trabalhava há muitos anos, eu também não tinha as viagens que distraíam, né, tanto a mim quanto a ele. Talvez aquela sensação, né, tipo, que uma mudança vai resolver. Que foi a sensação que eu tive mesmo, mas aí quando tudo estava ajeitado, eu vi que não era bem isso. E então, 2 meses depois, eu teve esse fatídico dia, e depois, exatamente no dia depois que aconteceu isso, e aí eu já tinha tomado a decisão de que eu ia me divorciar, de que não tinha como continuar aquela situação, eu recebi essa proposta, e essa proposta era para ser diretora jurídica de uma grande empresa, né, você conhece a empresa, uma multinacional, e eu teria que me mudar para São Paulo. E aí eu fiquei, cara, eu tô aqui no Rio de Janeiro, terminando um casamento, uma relação de 9 anos, então assim, uma desconstrução de uma vida inteira, já com essa percepção de que eu estava muito ligada à vida profissional e recebo a grande proposta profissional da minha vida para ir para São Paulo. E aí é quando eu falo não para a proposta e resolvo. Não, mas aí, peraí, calma. Não foi tão simples, né? Eu quero saber como é que foi. Foi tão simples. Como é que foi a decisão da proposta? Foi tão simples. Tipo, não mexeu contigo. O dono da empresa, eu já o conhecia, já prestava serviço para ele no escritório que eu trabalhava. Quando eu saí do escritório, houve, né, uma tentativa ali de contratação para que eu continuasse prestando serviço para a empresa. Como eu ia mudar de estado e eu pretendia ir para outro escritório ou para outra empresa, e eu pensava muito nisso, né? Aqui em Brasília a gente não tem tanto esse acesso, mas no Rio de Janeiro eu teria acesso às grandes multinacionais. Coca-Cola, enfim, várias outras que eu inclusive cheguei a qualificar para fazer parte do corpo jurídico. Então, quando ele me ligou, como tinha sido assim, um dia depois desse marco na minha vida, eu já estava muito decidida que a minha questão não era profissional naquele momento. E eu lembro que eu dei a resposta muito sincera. Eu falei para ele, eu conheço, eu falei, presidente, eu estou muito feliz com a sua proposta, mas eu não tenho condições emocionais de lidar com outra mudança agora, com ir para outra cidade, começar uma vida nova, sem antes entender o que está acontecendo comigo internamente. Cara, é surreal. Aí eu voltei para Brasília, fiquei quase que reclusa em Brasília, passei um período muito grande ali trabalhando só com consultoria, pelo menos 1 ano, e fui recuperando a minha vida aos poucos. Caraca, isso aí foi um teste, né? Porque no meio disso tudo, você receber, tipo, a proposta da tua vida é algo que facilmente distrairia novamente. Né? Em outros momentos, sim, mas naquele momento eu realmente tive... Eu acredito que foi uma provisão divina mesmo, de que eu realmente entendi que não adiantava eu aumentar o prédio se eu não crescesse, se eu não deixasse o fundamento dele mais robusto. Então eu dei vários passos para trás, à vista, né, de quem se preocupava com a questão profissional. Muitos parentes, amigos questionaram a minha decisão, mas eu realmente entendi que se eu não fizesse isso, eu não conseguiria avançar em outras questões da minha vida. Teve alguém que apoiou essa sua... Tu não precisa citar nome, né? Mas teve alguém que apoiou essa decisão de rejeitar essa proposta e tal? Não. Ou todas as pessoas foram... Eu tomei a decisão de forma bem solitária, porque eu estava muito certa do que eu precisava para minha vida. As poucas pessoas com quem eu dividi falaram que eu era doida, de que eu poderia me arrepender, mas eu estava muito segura, assim. Isso é muito massa, né? É porque, assim, quem não tá vivendo aqui na nossa pele, né? Como eu disse, é muito fácil administrar a vida alheia, né? E você fala, pô, é loucura, tudo que ela sempre quis, provavelmente você já tinha colocado pra fora, que era isso que você queria e tal, e de repente você recebe essa proposta e recusa, né? É muito doido, muito doido. E aí, olha só, você até citou, né? Eu sou advogada. Eu acredito que nesse momento, talvez você tenha precisado se desfazer um pouco da identidade de advogada, até para você ter coragem e poder para tomar essa decisão. Fala um pouquinho disso, assim, porque hoje é muito normal as pessoas se identificarem com o que elas fazem, né? Então, eu sou treinador, eu sou advogado, eu sou mecânico, sei lá.
Mas isso, na verdade, não é quem nós somos, né? Como é que você trabalhou para conseguir separar a sua identidade da sua profissão? Porque se você não tivesse feito isso, dificilmente você conseguiria negar essa proposta, né? Até aquele momento, eu não tinha a verdadeira compreensão do que era ter um propósito na vida. Eu realmente comprei o discurso que a nossa sociedade prega de que ter um propósito é trabalhar com algo que faça sentido para você. Então, para mim, o trabalho, ele era o number one das necessidades que eu tinha para cumprir. Então, se eu fosse uma pessoa bem-sucedida no trabalho, honestamente, o resto seria secundário. E eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje. Porque eu vejo muitas pessoas, não são poucas, inclusive no período que eu fiz o atendimento de coaching, eu atendi muitas pessoas que eram extremamente bem-sucedidas nas suas vidas profissionais e nas suas vidas financeiras, mas que tinham vidas pessoais totalmente quebradas. Então, eu acho que a grande questão é que a gente vive hoje na sociedade que cobra resultado. Então, você é aquilo que você consegue entregar. E isso causa na gente uma sensação de eterna impotência, porque é aquela coisa, você sempre vai fazer e não importa o que você faça, sempre vai ser insuficiente. Porque sempre vai precisar que seja feito mais. Então, eu precisei desconstruir tudo que eu tinha sonhado, porque todos os meus sonhos, as minhas ambições, as grandes conquistas que eu tinha na vida, ou elas estavam relacionadas à profissão ou a aspectos financeiros. E enquanto isso, a minha vida pessoal estava desmoronando e eu sequer tinha tempo para observar que isso estava acontecendo. E eu acho que isso acontece com uma grande parte das pessoas. Eu tenho um observatório suficiente para afirmar que isso acontece, principalmente com as mulheres. E a partir desse fato, eu mudei toda a perspectiva de vida. Hoje eu tenho uma ideia totalmente diferente sobre o que realmente é importante na vida. Posso fazer uma pergunta difícil? Poxa, mas eu sou advogada. Quem que você se transformou quando você parou de ser advogada? Quem que é ela, né? Acho que por um longo período eu não sabia responder quem eu era. Eu até faço essa pegadinha com as pessoas, que é fale quem você é sem dizer o que você faz. Hoje eu consigo dizer. Eu sou filha de um Deus vivo, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que ama outras pessoas, eu sou uma pessoa que tenho prazer em ajudar, que sinto muita felicidade em servir. Então, hoje eu consigo encontrar a minha identidade naquilo que é mais genuíno, que estava lá na minha infância e que eu deixei corromper pela ideia de que eu era aquilo que fazia. E essa identidade nova, né? Essa identidade que foi alimentada em mim, ela me tirou um peso muito grande. Porque eu não só queria render muito no trabalho, não só queria ser muito bem-sucedida financeiramente, como absolutamente tudo que eu fazia na vida, eu precisava entregar o meu máximo. Então, como eu disse, eu fiz 5 pós-graduações, uma atrás da outra, com a ideia de, cara, mas eu preciso ter um currículo melhor. Ao mesmo tempo, eu preciso ser a que treina, eu preciso fazer a dieta 100%, eu preciso... tudo. Eu preciso fazer. E isso me deixou exausta. Que eu acho que é o que acontece com a maioria das mulheres hoje. E por que você até falou, né? Você acha que essa distração acontece mais com as mulheres? Por que você acha isso? Essa distração e talvez a desconexão com a identidade real. Dentro da compreensão que eu tenho hoje, eu acredito que essa ideia da mulher também ser uma provedora da sociedade, não é que ela seja
questionável, não é isso, mas ela trouxe um acúmulo de papéis muito grande na vida das mulheres. Então, assim, hoje não basta a mulher ser uma dona de casa, não basta a mulher ser mãe, não basta a mulher ser uma boa esposa, não basta a mulher ser uma grande amiga. Ela tem que fazer isso e ela tem que ser uma super empresária, uma empreendedora, uma grande acadêmica. Então, eu vejo isso como um acúmulo mesmo. E eu senti essa dificuldade muito grande porque eu cresci dentro desse fenômeno em que o tempo todo meu pai e minha mãe me criaram para eu ser uma mulher independente. Só que essa independência fez com que eu entendesse que eu não poderia ser frágil a ponto de dividir, de compartilhar aquilo que estava me sobrecarregando. Então, até durante o início do nosso relacionamento, né? Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Para mim, pedir ajuda era doloroso, era fisicamente. Era fisicamente doloroso para mim. Eu assumi que eu preciso da sua ajuda para, sei lá, pegar uma compra no carro, né? Às vezes eu falo... E às vezes você não necessariamente precisa. Você poderia pegar a compra, mas você tem alguém que pode pegar a compra para você e tornar aquilo mais leve para você, né? Não que você não consiga fazer. Né? E isso é compartilhar a vida, né? Então hoje eu tenho uma compreensão totalmente diferente em relação a isso e isso vai para todos os aspectos da vida e eu consigo ter uma vida muito mais leve. Você falou um negócio legal que você até mudou a tua bio do Instagram e você colocou lá corpo, alma, espírito. E eu compartilho desse mesmo pensamento de que a gente é corpo, alma e espírito, não separadamente, todos funcionando em harmonia e equilíbrio dentro de um mesmo ecossistema. Mas você acha que esse corpo, alma... Primeiro fala o que seria corpo, alma e espírito. O que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito? Só pra gente entender e eu fazer uma pergunta. Você tá fazendo umas perguntas difíceis, né? Mas é que você puxou, você levantou a bola. Não, eu acho que eu vou só compartilhar dessa mesma ideia que você colocou. Eu acho que não existe uma fragmentação. E um dos grandes problemas que a gente vive também é acreditar que existe essa fragmentação. Então, por um período muito longo, eu cuidava muito do meu corpo, cuidava pouquíssimo do meu espírito e a minha alma, que a gente pode traduzir como a mente também, ela sempre era ocupada com coisas que eram relacionadas ao meu trabalho. Então, eu acho que essa percepção, ela não pode ser distinta. Ela tem que ser conjunta, não fragmentada. Então, nós somos um ser triuno. Corpo, alma e espírito. Esses três elementos fazem parte daquilo que a gente é integralmente. Se existe uma ferida na alma, ela vai reverberar para o seu corpo e para o seu espírito. Se existe uma ferida espiritual, ela também vai reverberar para a sua alma e para o seu corpo. Então, quando você encontra a possibilidade de trabalhar com os três juntos, aí sim, você consegue usufruir de uma leveza na vida, independente da circunstância que está acontecendo. E você sabe que isso é real, porque você já esteve comigo em momentos, em circunstâncias, infelizmente, muito tristes, mas nenhuma dessas circunstâncias foi capaz de desestruturar ou de desfragmentar esse ser triuno que eu sou e que nós somos. Né? E o que seria corpo, alma e espírito? Vamos separar rapidinho, só se fossem coisas separadas, né? Eu entendi que elas funcionam todas juntas. Mas só pra gente deixar didático, assim, pra alguém que nunca ouviu falar sobre esse conceito e tal, só pra gente... O corpo é o que é material, né? Aquilo que a gente vê aqui. Então, cuidar do corpo é cuidar da alimentação, dos treinos, do sono. Tudo isso diz respeito ao que é material. A alma, que também pode ser vista como a mente, ela diz muito a respeito daquilo que a gente pensa. Então, a gente estava falando no início, né, sobre essa questão da gente conseguir lidar com o tédio, de ter momentos de silêncio. Também é importante a gente observar como que a gente está treinando a nossa alma para que ela espelhe o que ela vê. Então, o que você consome, que tipo de música você ouve, que tipo de
programa de TV que você vê, que livro você está lendo, tudo isso vai para a alma. E o espírito é a nossa conexão com aquilo que é o nosso surgimento, a nossa gênese, que é da onde a gente veio, né? A gente acredita que o espírito é a nossa ligação com Deus. E eu acredito que muitas pessoas sentem esse vazio, que é aquele vazio inexplicável, justamente porque elas ainda não acharam essa conexão. E aí, eu falo que tem um exemplo muito clássico, né? A gente vê lá aquele projeto Tamar, né? Que tem na Bahia, das tartaruguinhas, que quando você solta as tartarugas no meio da praia, elas correm para o mar. Da mesma forma que o nosso espírito, ele quer correr para Deus. Então, ainda que a gente questione e tente justificar a existência ou preencher essa existência com alguma coisa, eu acredito que o nosso espírito, ele só é preenchido quando a gente encontra Deus. E é isso. E dentro desses três pontos, né? Se a gente fosse colocar assim em ordem de importância, né? Porque é claro, como você falou, se eu tenho um problema no meu corpo, ele vai refletir na minha mente, no meu espírito. Se eu tenho um problema espiritual, provavelmente ele vai refletir também em tudo isso. Existe um grau de importância, eu tenho para você, né? Você toma mais cuidado com um, com o outro, você tenta manter esse equilíbrio. Como que você acha que é o ideal da gente organizar, tratar e cuidar desses posso chamar de 3 pontos? Bom, hoje eu acredito que o espírito é o mais importante. Até porque o espírito é aquilo que nos liga com o que é eterno. Então, a gente não tem como deliberadamente não considerar o espírito como uma questão essencial na nossa vida. Então, Alana, coloco como um grau de importância o espírito primeiro. Mas isso é uma construção. Porque, honestamente, não foi pelo espírito que eu cheguei aonde eu cheguei. Eu primeiro questionei dentro da minha alma, da minha mentalidade, o que eu estava passando. Eu acredito que devido ao que eu estava sofrendo, o meu corpo sentiu, e aí eu entendi que eu só encontraria respostas mais complexas e mais profundas quando eu abraçasse a questão espiritual. Então, eu realmente coloco o espírito como mais importante, e quando eu falo isso de forma coerente, inclusive na minha vida pessoal. Isso é o mais importante hoje, é o que eu dedico mais tempo, mas eu não acho que existe uma fórmula para você chegar nesse ponto. Eu acho que o importante é você se preocupar com você de forma integral e naturalmente as coisas vão te levar para esse caminho. Tá. E você, Alana Diniz, como que hoje você faz para cuidar do seu corpo? O que você faz na prática? Como que é o seu cuidado? Bom, na prática... A sua rotina de cuidado com o corpo, o que você faz para cuidar do corpo? Essa questão do cuidado com o corpo, ela é desde muito, muito nova, né? Eu entrei no primeiro esporte da minha vida, eu tinha 10 meses na natação. Então, eu sempre, como eu tinha preocupação com a performance, consequentemente eu tinha preocupação com o que eu me alimentava, porque isso ia influenciar na minha performance. Então, eu sempre vi a alimentação como uma forma de me ajudar ou de piorar. Se eu comesse mal, eu via que meu treino era pior. Então, sempre foi uma questão de causa e consequência, né? Então, por muito tempo, eu vivi nesse conceito da performance. Hoje eu vivo muito no conceito do equilíbrio com o corpo, né? Até porque surgem outros objetivos na vida, né? Então, eu procuro ter uma alimentação saudável, prescrita pelo melhor coach do mundo. Ali 90%, geralmente a gente faz 1 ou 2 refeições livres por semana, o que também acho saudável, porque também por um período muito grande da minha vida eu vivi dietas extremamente restritivas e que tiveram outro impacto aí na minha alma, né, em relação a outras coisas. Então, dieta saudável, treino pelo menos 5 ou 6 vezes por semana. Essa é outra questão que a gente também foi equilibrando com o tempo, porque como
eu amo treinar, eu fui, principalmente na época do fisiculturismo, né, tornando o meu hobby um outro trabalho. E aí, por um período muito grande, eu comecei a me cobrar excessivamente em relação a isso. Então, hoje eu acredito que eu estou no período de maior equilíbrio da minha vida. Conseguindo treinar todos os dias, mas se eventualmente tem um dia da semana que eu não consigo ir por causa da agenda, eu também não fico me autoflagelando, algo assim. E também consigo manter uma alimentação saudável, uma hidratação saudável, mas porque são coisas que realmente eu gosto, né? Eu não sofro com isso, né? É muito bom cuidar de si mesmo, né? É isso. E essa refeição livre, ela fez comeu salada na última refeição livre. Mas é livre. Tô brincando. Você falou um negócio que essas dietas restritivas, esses períodos que... Tipo, eu sei que você já fez dieta cetogênica, você já fez um monte de coisa. E, cara, você foi a primeira pessoa, já te falei isso, né? A primeira pessoa que eu conheci na minha vida que realmente fazia dieta. Porque na época, eu fazia dieta, né? Quando eu conheci a Lana, eu falei, cara, alguém faz dieta o dia inteiro mesmo, é real. O primeiro prato que a Lana fez pra mim foi um arroz de abobrinha. Couve-flor. De couve-flor. Aí, caraca, ela não come arroz. Mas você citou que essas dietas e esse extremismo, digamos assim, em alguns momentos em relação ao corpo e em relação ao cuidado com o corpo, afetou um pouco na hora que você falou a sua alma. O que você acha que aconteceu? Por que você acha que aconteceu? Como isso aconteceu? Eu acho que a alma, a mente, né, ela tá muito ligada com a nossa possibilidade de se relacionar com outras pessoas. E querendo ou não, a comida tem um aspecto social importante. Então, quando você passa a ser aquela pessoa que, eu não como o bolo que a minha mãe faz há 15 anos, desde há 30 anos, há 40 anos, porque eu não como açúcar, isso começa a causar certos incômodos. Então, assim, é claro que você não precisa ser a pessoa que aceita tudo. Mas eu acredito que em determinados momentos, há sim a necessidade de se fazer uma ponderação sobre a escolha alimentar que você está fazendo e o impacto que aquilo vai ter na tua vida. Porque, assim, do ponto de vista físico, né, obviamente não ia fazer diferença nenhuma eu comer uma vez por semana uma coisa que tinha açúcar, por exemplo. Mas eu cheguei a passar um período de 6 anos sem consumir açúcar. E aí isso começou a me causar, por eu ser uma pessoa metódica, e eu acho que quem é metódico vai me entender, nós que somos metódicos, a gente vai criando ritos, isso vai causando até uma questão um pouco compulsiva mesmo, né? Então, eu criava essas regras, né? Então, eu só posso comer comida sem açúcar, ou eu só posso comer comida que é feita na panela de barro e não posso comer a que é feita na panela de ferro. E aí você vai restringindo a sua vida e quando você dá por si, você está se relacionando com menos pessoas, porque é difícil se relacionar com uma pessoa assim. Então, hoje, com essa compreensão desse equilíbrio, eu entendo, respeito e aceito que existe uma questão social envolvida em torno da mesa, em torno da alimentação, não à toa que Jesus sentava à mesa com os discípulos, e que eu posso sim, nesses momentos, me dar o direito de consumir coisas que normalmente eu não consumo. Perfeito. E texto em que, na maioria do tempo, você se alimenta de forma saudável, etc. E, assim, até mesmo nessas ocasiões, pode ser uma ocasião saudável também, né? Não precisa ser... Claro. E você cuida da sua alma? Nossa, eu acho que... Eu falei isso, né, há um tempo atrás, e eu gostaria de repetir, que existem 3 fórmulas de você aprender. A primeira é pelo erro, que é a mais difícil. Porque você erra, você sofre e aprende com o erro. A segunda é pela observação da vida alheia. Você vê o outro errar, você vê o outro sofrer e você aprende. E a terceira é pela leitura, que é a mais fácil de todas, porque basta você ler o que o autor escreveu e você aprende. Então, eu sempre fui apaixonada por ler. Isso é, inclusive, uma coisa que eu me orgulho, né? Porque eu consegui transferir para você esse hábito. Sim. E a leitura, para mim, sempre foi esse lugar de afago da alma.
todas as leituras. Eu sou muito curiosa em relação a vários assuntos, né? Mas principalmente em relação a desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostei muito de ler. E é interessante isso porque as pessoas desconsideram, né, a leitura, porque muitas pessoas acham que às vezes que é fadigante, etc. Mas a leitura, ela traz benefícios neurais mesmo, que nenhuma outra distração no mundo vai conseguir te trazer, inclusive de acalmar a mente, de concentração, de foco. Então, se eu pudesse deixar uma dica para a geração inteira, leiam mais, com certeza. Fala aí 2 livros mais legais que você já leu no teu livro. Nossa, eu tô lendo um agora que tá sendo, assim, um livro que eu tô quase lendo um capítulo e escondendo no congelador de tão terrorizante que tem sido, assim, de tão angustiante. Quantos sentimentos angustiantes ele tem me causado, que é O Lugar Mais Seguro da Terra, com Larry King, do Larry Crabb. Mas um livro que eu acho que mudou muito a minha perspectiva de vida. Vou falar 2. Um é cristão e o outro não é, para que as pessoas se sintam à vontade de escolher. Um é Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, que você já leu. Just for Hell. E outro é O Essencialismo, que foi um dos livros que eu li nesse momento de ruptura da minha vida profissional, né? E que me deu uma outra perspectiva de vida que eu tento aplicar até hoje. Massa. Lá em casa a gente faz um negócio bem legal, que às vezes a gente lê o mesmo escritor ou lê temas parecidos. Pra gente poder sempre tem um momento do debate lá, porque aí eu leio o livro, depois a Alana me ensina aquilo que eu acabei de... Até parece. E do espírito, como que você cuida? Bom, essa questão do espírito merecia um podcast só para isso, né? Porque, na verdade, você já ouviu minha história várias vezes, né? Eu cresci num lar cristão, católico, extremamente católico, assim, poderia dizer até. Meu pai sempre me fez ir na missa, enfim, toda essa questão do ritualismo católico. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E aí, depois que eu saí de casa, saí muito jovem. Como eu sempre tive essa curiosidade e respeito a outras religiões, eu passei a procurar várias outras experiências. Então, eu fui para centro de Umbanda, centro espírita, candomblé, até visitei mesquita, tudo que envolvia religiosidades e vários deuses, eu tinha curiosidade para pesquisar. E aí, nesse processo de autoconhecimento, um dos autores que eu procurei ler é um filósofo, né, muito conhecido, que é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele escreve um dos seus livros, salvo engano, chama Confissões, e ele era ateu, mas ele acabou estudando o cristianismo e se convertendo. E ele fala uma frase no livro que eu acho genial, que ele fala assim: ó beleza eterna, como eu te procurei tanto fora e na verdade tu estavas dentro de mim. Então, nessa procura incessante que eu tinha por autoconhecimento, eu comecei a entender que eu só me conheceria profundamente se eu conhecesse quem me criou. E foi aí que Jesus me encontrou no meio do caminho. Literalmente. Eu realmente nunca tinha tido uma experiência real. Eu tinha tido várias emoções, né, nos lugares que eu tinha frequentado, até pelo rito, pela música, mas nunca uma experiência que fosse realmente inquestionável. E comecei a me aproximar mais de Deus. A gente começou a ler a Bíblia conjuntamente ali, né, fazer nossos devocionais em casa, até que surgiu a vontade da gente começar a frequentar uma igreja, né? E eu até estava falando hoje com uma seguidora também, que ela falou, é porque eu tenho lido a Bíblia, mas eu estou na dúvida de ir para a igreja. Eu falei assim, cara, eu acho que em 1 ano e meio na igreja eu amadureci mais de 10 anos da minha fé, porque eu passei a ter uma compreensão que o esporte me tirou muito, né? Porque a performance, ela é muito egoísta. Ela te afasta muito das pessoas. Te afasta muito, e isso acontece naturalmente, e a gente vai deixando isso acontecer, porque aquilo vai envolvendo a gente, né?
E a gente percebeu em determinado momento que a gente estava se isolando muito, ficando muito em casa, e como a gente não bebe, a gente tem uma vida voltada para o esporte, era difícil achar amigos que acompanhassem. Sim. Acho que só o Daniel. E mesmo quando encontra, a gente muitas vezes não consegue nem falar de outra coisa. Né? Você tá tão imerso. Tão imerso naquela realidade que é só aquilo. E aí foi quando a gente recebeu o convite, né? A gente começou a procurar uma igreja para frequentar. A gente recebeu o convite, começou a congregar na igreja que nós estamos até hoje. Fomos muito bem recebidos lá, né? E hoje eu realmente entendi que a questão do propósito está no serviço. Tanto que eu falo que a frase que guiou a minha vida por muito tempo foi: você não pode reclamar daquilo que você tolera. E a minha frase de hoje é: se o seu propósito termina em você, você não tem propósito de vida. Porque a gente realmente só está aqui para servir o próximo e ajudar o próximo. E quando você começa a fazer isso de forma genuína, por uma vontade genuína, tudo na sua vida começa a mudar. Então, eu acho que a forma que eu mais gosto de me alimentar espiritualmente ainda é servindo o outro. Mas sempre tendo momentos de intimidade e adoração a Deus, né? Perfeito. E aí desse jeito você monta a sua pirâmide. Tá aí montada. Vou voltar aqui um pouquinho na questão do autoconhecimento em si. Não que a gente tenha saído do assunto, né? Mas voltar um pouquinho aqui. Em alguns momentos, com certeza, pode ser bem desconfortável esse processo de autoconhecimento, né? Em alguns momentos você deve se confrontar com muitas coisas. Vide a história que você acabou de contar, que você saiu de A pra Z, né? Então passou por vários lugares e tal. E em algum momento durante esse processo, você teve vontade de retroceder? Tipo, cara, eu prefiro voltar pro automático. Isso aqui cansa muito, isso, sabe? Me gera muito desconforto e eu não sei se eu quero. Em vários momentos. Em vários momentos. Eu acho que poucas pessoas têm noção que isso acontece porque elas veem fragmentos da nossa vida nas redes sociais, né? Uhum. Então, acho que as pessoas não imaginam que essa luta em relação ao que é desconfortável, ela é uma luta diária. Só que hoje eu entendo que não existe crescimento na zona de conforto. Isso é um fato. Então, o lugar de desconforto, ele é o lugar mais propício para você ter alguma evolução. Eu sempre gosto da analogia da borboleta, né? Para a borboleta virar uma borboleta, ela tem que sair do casulo, deixar de ser uma lagarta, e aquilo é um processo muito doloroso, que muitas vezes leva até a morte. Então, assim, todas as vezes que eu me vejo num lugar de desconforto, eu realmente penso, cara, eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei. Então, eu acho que esse é o segredo, até de, se é que pode ser chamar de segredo, mas até de você ter uma vida com mais otimismo. Porque todas as vezes que eu me coloco diante de uma situação que ela é desconfortável, que ela é agonizante, que ela é trabalhosa, eu só consigo pensar, cara, quando eu passar dessa fase, eu vou ser alguém muito melhor na próxima. E isso é uma constante, tá? E você acha que isso é treino? Tipo, você se sentir confortável nesse desconforto? Porque a nossa tendência natural, em qualquer indício de desconforto, é ou voltar ou parar. Você acha que é um treino? Tipo assim, eu tô vendo um problema aqui na minha frente, eu vou entrar. Sendo muito honesta, eu acho que é um pouco de graça divina. Eu sempre tive conversas com Deus, mesmo quando eu não sabia nominá-lo de forma correta, de me dar força para enfrentar esse momento. Sempre tive essa conversa. E todas as coisas que eu pedi no caminho, elas aconteceram. Então esse é um dos diálogos constantes que eu tinha. Eu nunca pedi para o problema não acontecer. Eu sempre pedi força para enfrentar o problema. E ele sempre me sustentou. Vamos lá. Nesse processo todo, você com certeza teve várias descobertas, talvez desagradáveis ou desconfortáveis sobre você mesmo. Como é que
que a gente faz para lidar com essas descobertas? Tipo, de repente você parar nesse processo de reflexão, de conhecimento e de repente perceber que você realmente é muito, muito influenciado por essas comparações, que você realmente tem a sua identidade colocada no lugar errado. Como é que a gente, nesse momento que se vê diante dessa descoberta desagradável sobre a gente consegue lidar? Bom, o primeiro ponto é entender que se você conseguiu rotular alguma coisa, você já está na frente de muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, assim, eu acho que não ignorar a sua vulnerabilidade é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida, porque geralmente aonde está a nossa vulnerabilidade é onde está a nossa força. Então, esse lidar com a realidade, reconhecer e abraçar essa realidade é a única possibilidade de você sair desse lugar. E aí é você se questionar mesmo, ok, eu tenho essa vulnerabilidade, eu vou abraçar essa vulnerabilidade e eu vou com ela mesmo. Porque tem coisas que não vão mudar. Eu acredito, por exemplo, muito pouco assim, em predestinações, mas a personalidade é uma coisa que eu acho que é predestinada. Então, eu nasci com uma personalidade um pouco mais infusiva, que por mais que eu tenha ali um polimento em relação a algumas coisas que eu posso ou não falar, faz parte da minha personalidade ser assim. Então, é uma vulnerabilidade, mas que também é minha força muitas vezes. Então, eu acho que é isso, é não tentar buscar em si mesmo o perfeito, até porque o perfeito, né, etimologicamente falando, é o acabado. E a gente não está acabado. A gente está em eterna e constante evolução. Então, é lidar com a sua vulnerabilidade como se ela fosse algo para você enxergar de forma mais amorosa e entender que dali provavelmente vai surgir a sua grande força. Incrível. Você fala quando você aprende a rotular, você está na frente de muitas pessoas. Quando você aprende a rotular o quê? Os seus sentimentos? Rotular o quê? Rotular tudo, os seus pensamentos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas emoções, a forma como você lida com isso, porque essa é uma outra grande questão, né? Muitas vezes a gente ouve desde criança assim, não, siga o seu coração. Só que o nosso coração é extremamente enganoso, né? As nossas emoções, elas são como um mar, elas mudam o tempo todo. Então, quando você aprende a mapear essas emoções e entende que determinada ação te faz sentir essa emoção, então você já começa a antecipar essas emoções, você passa a ter domínio delas. E aí você pode usá-las, e você deve usá-las, de uma forma que isso não te consuma. Porque quantas vezes a gente já falou algo que depois se arrependeu, minutos depois, e muitas vezes são coisas que não tem como voltar atrás. Então, esse domínio das emoções, eu sempre falo isso, né? Que até existia, no desenvolvimento pessoal, existia um termo para falar isso, que falava assim, a inteligência emocional. Eu não acredito que existe inteligência emocional, eu acho que existe domínio das emoções, porque eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu sinto angústia, eu sinto fome pra caramba. Só o dia inteiro. Mas como eu lido com esse sentimento é que faz a diferença. Eu não vou conseguir deixar de sentir isso. Eu não vou conseguir fazer com que esse sentimento trabalhe ao meu favor, necessariamente. Eu não acredito que a raiva, por exemplo, é um sentimento que possa trazer algo de bom. Mas ela pode ser canalizada, entendida e resolvida de outra maneira. E eu tendo a fazer isso hoje em dia, né, com maior facilidade. É isso que eu ia falar, cara, porque assim, não é zero simples isso que a gente tá falando aqui, né? Que você falou, primeiro a gente precisa rotular, então você precisa entender o nome, a origem desse sentimento, para você conseguir filtrar e colocar para fora de um jeito coerente, né? Com a emoção realmente bem filtrada. Como que eu consigo
amadurecer nesse ponto, assim, de onde que vem esse amadurecimento sobre esse tratamento das emoções? Primeiro é por observação de consequências e depois por um destravamento de uma crença que muitas vezes é limitante. Lembra aquilo que a gente falou sobre a questão da identificação na profissão? Muitas pessoas pegam essas mesmas emoções e se identificam com essas emoções. Então, quantas vezes a gente não ouve falar aquela pessoa que tem orgulho de falar assim, não, mas eu sou assim mesmo, porque eu sou barraqueira, porque eu sou chorona, ou eu sou... Então, assim, a primeira coisa é, você identificou que você tem esse sentimento, essa emoção, isso não quer dizer que isso defina o que e quem você é. Ela só é uma emoção e ela vai passar. E aí eu vejo pessoas falando muitas vezes com orgulho, né? Eu era essa pessoa, eu falava isso. Nossa, eu sou super sincera. Não, eu sou impulsiva mesmo, eu sou da que fala mesmo. Mas quando eu comecei a observar ao meu redor, que isso começou a trazer, as pessoas que trabalhavam comigo tinham medo de mim. As pessoas que se relacionavam intimamente comigo tinham receio de falar coisas para mim, porque elas já imaginavam como eu ia reagir. Eu comecei a perceber que ou eu mudava, ou as pessoas se afastariam de mim. E que essas emoções que eu sentia, elas não podiam me definir. E aí, quando eu comecei a ter essa percepção e tomei a decisão de que eu não seria mais rotulada a partir delas, mas sim que eu rotularia elas, separaria no espaço e lidaria com elas de outra forma, nossa, minha vida mudou completamente, completamente. Hoje eu posso dizer com toda certeza que eu sou outra pessoa. E você acha que um termômetro legal para isso é como as pessoas recebem e te veem? Por exemplo, você falou, eu sou muito... Qual foi a característica? Você é muito sincera. Essa sinceridade, em algum momento, ela pode ser boa e em algum momento ela pode ser ruim, dependendo da medida e da forma que ela é exposta. Então, você acha que o termômetro, para eu saber se eu estou conseguindo filtrar bem aquele meu sentimento e colocar para fora de uma forma certa, é mesmo como as pessoas te veem? É o relacional. Como que a pessoa... como isso chega para o próximo? É o relacional. Eu tinha uma falácia que era repetir que eu era responsável por aquilo que eu falava e não pelo que as pessoas entendiam do que eu falava. E isso é uma mentira deslavada. Porque a comunicação, ela pressupõe uma exposição e um entendimento. Então, se eu não estou falando de uma maneira que o outro entenda o que eu fale, isso não é responsabilidade do outro. Isso é minha responsabilidade. E aí, quando eu assumi essa responsabilidade, cara, tudo mudou. Tudo mudou. E realmente, assim, é claro que é um processo. As coisas não acontecem do dia para a noite, mas a partir do momento que eu tomei essa decisão e eu comecei a me observar como eu falava com as pessoas, eu realmente comecei a trabalhar isso de forma muito contínua e deu certo, e eu acredito que eu ainda vou melhorar muito nesses aspectos. Um negócio que eu fico impressionado é que realmente você tem esse... Eu entro um pouco no ritmo ali, né? Eu vou tentando entender e fazer, mas eu fico impressionado como você realmente tem uma garra mesmo nessa questão de se desenvolver, e muitas vezes pelo outro mesmo, né? Que é algo que pra mim é muito novo, se preocupar com que eu tinha, assim, como você falou, que você era super sincero e tal, eu te falei isso, desde que a gente se conheceu, eu falava, cara, eu sou egoísta, e tipo, eu ficava reforçando isso, e sei lá de onde que eu tirei a crença, e principalmente de onde que eu tirei que isso era bom e que eu deveria ficar repetindo, né? Mas eu também, assim, com todo esse processo que a gente vive juntos, eu tô conseguindo me livrar um pouco desse rótulo, que talvez seja uma crença, né? E, inclusive, você tocou várias vezes nesse ponto das crenças. Como que você acha que essas crenças agem, assim, na nossa identidade, na nossa forma de agir? De onde você acha que elas vêm? Como que a gente consegue transformar essas crenças em algo positivo, né? Ou como a gente consegue excluí-las?
Eu posso falar não por mim, né? Eu posso falar com dados, né? Sem dados, mas com aspectos científicos mesmo, de que a grande maioria das nossas crenças, elas vêm da nossa infância. Então, nós ouvimos dos nossos pais coisas sobre nós que a gente tende a reproduzir e acreditar naquilo como uma definição do que nós somos. Então, por exemplo, eu cresci com essa crença de que eu tinha que ser excelente em tudo que eu fazia, porque eu ouvia isso do meu pai. Meu pai me cobrava muito na escola, depois ele me colocava no esporte, ele cobrava muito o resultado naquele esporte. E, de certa forma, eu entendia que para eu ser amada pelo meu pai, eu tinha que apresentar aquele resultado. Então, essas crenças, elas são enraigadas lá do fundo, né, do nosso âmago mesmo, da infância. E por isso que a gente tem que identificar de onde elas vieram, porque só depois que a gente identifica que a gente consegue fazer uma coisa com elas. Eu lembro que você repetia muito isso, né? Mas eu sou egoísta. E outra coisa que você repetia era muito essa questão de eu não sei se eu tô fazendo o meu propósito, né? E aí, eu lembro que você recebeu uma mensagem de uma aluna sua que te agradeceu muito pelo processo que ela passou, que ela estava muito feliz porque ela tinha emagrecido e ela tinha ido com o esposo viajar e tinha vestido um biquíni, que ela estava feliz com o corpo, que o que você fazia não era só uma questão de emagrecimento e de bem-estar, mas que era muito mais do que isso, muito mais profundo. E eu lembro que você leu a mensagem para mim super emocionado. E aí naquele mesmo dia à noite a gente estava conversando, aí você repetiu essa frase, eu sou egoísta e tal, e eu não sei muito bem qual que é o meu propósito. Eu falei assim, amor, qual foi a coisa que você vivenciou nessa última semana que te deixou mais feliz? Aí você ficou pensando, aí você falou, não sei. Aí eu falei, você me lembra da felicidade que você me contou sobre a mensagem que você recebeu da fulana? Aí você falou, lembro, fiquei emocionadão com a mensagem. Então eu falei, é isso. O nosso propósito está nessas coisas, nessas pequenas coisas que a vida nos dá. Só que a gente acha que vai encontrar algo grandioso e que, na verdade, a gente só vai ser feliz quando a gente tiver muito dinheiro e quando a gente puder comprar o que a gente quiser comprar, quando nada disso te dá propósito, nada disso te traz felicidade. A felicidade só é felicidade quando ela é compartilhada com outras pessoas. Então você não é egoísta. E eu tenho te provado isso. E você também tem descoberto no servir, né? É o descanso de entrega. Né? Ao mesmo tempo que você trabalha, você descansa. Você descansa. E essa é uma outra coisa, né? Porque muitas pessoas falam, mas eu não consigo descansar. E a gente não cansa daquilo que a gente faz excessivamente. A gente cansa porque a gente deixa de fazer as coisas que nos carregam. Então, muitas vezes você acha que está cansado, você está cansada, você está se sentindo cansado pelaquela sensação de dever não cumprido. E quando você tem a sensação de, caramba, o que eu fiz hoje impactou a vida de uma pessoa que seja. Aí você descansa, você fala, cara, minha vida valeu a pena no dia de hoje. Talvez, mais uma vez, a gente querendo comparar o nosso propósito com o propósito dos outros, né? Então, às vezes, a gente tá... A rede social é muito complicada com isso, né? Porque a gente tá acostumado a ver coisas grandiosas na nossa frente o tempo todo como se fosse natural, né? Então, a gente fala, cara, se o cara tá lá, sei lá, fazendo pra 1 milhão de pessoas, pra 2 milhões de pessoas, o propósito dele, eu não tenho o meu e tal. Então, acho que é mais uma vez essa questão da comparação, né? Fazendo a gente sempre diminuir o que a gente tá fazendo, diminuir o que a gente tá fazendo. E, obviamente, a gente sempre se compara com quem tá lá na frente, né? Então, a gente começou a fazer um podcast hoje, e aí eu vou olhar os números lá do Inteligência Limitada e vou falar, caraca, tem 2 milhões de views por semana. E aí a gente começa a entrar nessa loucura da comparação, né? E se a gente parar para pensar em todos os aspectos, a comparação é uma injustiça com Deus, né? Porque ele fez cada um de nós de uma forma tão especial, diferente, cada um com uma riqueza e com uma pobreza que só se complementa quando a gente se encontra. E aí muitas vezes a gente olha a vida do outro e fala, mas fulano tem tal coisa e eu não tenho, sendo que a gente foi feito para ser diferente e para se complementar. E como seria chato, né, se fosse todo mundo igual.
Alguém até falou esses dias essa frase que eu achei massa, tipo, velho, abraça sua estranheza, seja feliz. Seja feliz, exatamente. Sua vulnerabilidade, né? Bom, vamos caminhando pro final. Nesse meio do caminho aí desse seu processo de autoconhecimento, qual foi o insight mais desconfortável que você já teve? Você tem a memória excelente, né? Eu tenho certeza que você vai lembrar de algum momento que você, tipo, se confrontou muito com alguma coisa que você descobriu de você mesmo, assim. Você lembra de alguma? Eu acho que de todos os momentos da minha vida, o maior desconforto foi quando eu me percebi me afastando de ter relacionamento com outras pessoas. Cara, porque encarar a possibilidade de que eu teria que sair daquilo que eu já tinha construído nos últimos anos de forma tão disciplinada foi muito difícil. Assim, é até vergonhoso falar, mas eu lembro que quando a gente começou a ir na igreja e eu senti vontade de servir, eu lembro que em determinado momento eu descobri que o serviço que eu queria fazer lá, que eu queria ajudar, um serviço social que era no sábado. E eu pensei, cara, sábado é o dia do meu treino de quadríceps. Tipo, eu não posso me voluntariar. E aí, quando eu me peguei nesses raciocínios, foi quando eu fui, de novo, mapeando dentro de mim o quanto eu estava confortavelmente sendo metódica e egoísta e usando o esporte, na época, o fisiculturismo, para enrijecer ainda mais essa realidade de que eu não queria me relacionar com outras pessoas. E quando eu me abri de novo para me relacionar com outras pessoas, assim, é isso, o crescimento é exponencial, é absurdo o simples fato de você genuinamente trocar uma conversa com outra pessoa pode fazer na sua vida. A percepção de que o problema do outro é diferente do seu, mas que todos temos problema. A percepção de que você pode ajudar o outro, mesmo em um momento em que você nem sabe que está ajudando. Você pode dar uma palavra que pode mudar o dia daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Então isso para mim foi assim, dos últimos momentos da minha vida, foi a maior grande mudança. De que realmente nós estamos aqui para ajudar o outro, um ao outro. Massa. E realmente eu sou testemunha que essa foi uma transformação muito grande. Porque eu acho que a gente tem algumas tendências, né, de se prender a algumas coisas que vão colocando a gente no nosso zona de conforto, né? Então, como você falou, pra você que é a pessoa da performance, você não, né, que você me identificava. Se identificava, era ou estava sendo a pessoa da performance, a pessoa da disciplina, a pessoa do método. Você se enfiou ali dentro do esporte que, era a zona de conforto perfeita pra você, né? Tanto que você falou várias vezes, eu me achei aqui, né? Só que aí isso vai te afastando de tudo aquilo que tá acontecendo. E realmente aconteceu isso. Eu falo isso em relação... você me conhece, né, antes do fisiculturismo, e você sabe que foi isso. Eu vivia uma vida de fisiculturista sem competir. Então, quando eu encontrei o esporte, foi a primeira vez na minha vida que eu não me senti esquisita. Que eu falava, caramba, eu posso fazer dieta, eu posso controlar minha quantidade de água, eu posso treinar a quantidade que eu acho necessário treinar, e as pessoas não vão me julgar por causa disso. Ao contrário, as pessoas vão me admirar por causa disso, e mais, eu vou ter resultados com isso. Sim. Então, assim, o fato de eu ter começado no esporte, já com excelentes resultados, isso foi me trazendo cada vez mais como se fosse uma confirmação de que era aquilo mesmo que era para eu fazer. Só que eu sempre tive isso na vida, que todas as vezes que eu tô extremamente convicta de uma coisa, eu me questiono. Cara, isso é louco, né? Porque é surreal, velho. Eu tô aqui convicto, vou me questionar de quê, cara? Tô tranquilo. E eu tava no caminho mesmo assim, vou ser atleta profissional até os 40 anos, eu tinha isso em mente. E é surreal, que às vezes você vem com um negócio e fala, cara, tu tá aí tranquilo, o que você vai mudar tudo agora, né? Eu acho isso, eu admiro muito isso, é muito massa. Obrigada. Né? Curti. E eu tomara que tenha dado certo. Não deu certo aí, né, Raio? E eu vou... Assim, a gente poderia conversar aqui por horas, né? Mas... Se alguém quiser ir lá em casa conversar depois. A Alana falou, podcast é no máximo 1h30. Deu hora? Não sei quanto tempo deu. Mas eu queria... Você quer
eu não queria ser a pessoa que fala pra deixar um recado, mas você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? As meninas que estão assistindo. Como eu acredito que as meninas vão ver, né, do Power Acredita não, vocês têm que ver. Vocês têm que ver. Não, eu queria que vocês olhassem para dentro de si, vissem a beleza que cada uma de vocês tem, abraçassem a vulnerabilidade de vocês, se permitisse conversar com outras amigas. Eu acho que poucas coisas na vida, assim, elevam tanto a autoestima de uma mulher quanto conviver com outras mulheres, sabe? Então, que isso aqui seja o começo de uma conversa, mas que esteja aberta para todas vocês. Para todas vocês. Estarão aqui várias. É isso. Bom, meninas, é isso. Agradeço aí a vocês que assistiram. Peço a ajudinha de vocês para deixar aquele like, deixar um comentário. E a gente vai, com certeza, vocês vão ver a Alana aqui mais várias e várias e várias vezes. Mas da próxima vez a gente combina o tema, né? Pode ser. Vou pensar. Obrigado, até a próxima.